plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, irmãos. Olá a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Tudo bem? Olá, Primeira Igreja Batista em Goitacazes. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. O assunto que nós vamos tratar hoje está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E essa conversa vai girar em torno desse texto, né? Vamos ler aqui o que fala a palavra do Senhor. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é uma promessa, irmãos. Deus aqui está prometendo que nunca deixará o seu povo, nunca abandonará o seu povo. Vamos orar? Pai nosso Deus, Pai eterno, nós pedimos, Pai, através de Jesus, orientação, Senhor Jesus. Pedimos entendimento pela palavra que vai ser compartilhada aqui com os nossos irmãos. Pedimos sabedoria do Senhor, discernimento, Pai, espiritual sobre como podemos aplicar esse texto, esse estudo em nossas vidas. Nós te adoramos, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, por todas as coisas, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e fará. Ó Senhor Jesus, o Senhor é bom a todo tempo. Nós te adoramos, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Esteja conosco mais uma vez aqui e nos dê, Pai, entendimento, Pai,
sobre as verdades do Senhor, através da Bíblia, através do seu Espírito Santo, nosso Senhor Jesus. Amém. Olha, irmãos, então assim, a gente poderia aqui falar sobre dinheiro, falar sobre saúde, falar sobre demais bens materiais, uma boa casa, um bom trabalho, que na nossa cabeça muitas vezes, né, nos nossos pensamentos, são coisas que venham a satisfazer nossas necessidades pessoais. Mas nada disso estaria tão completo se a gente não tivesse uma presença ainda maior, né? Uma presença assim, suficiente para tudo que nós precisamos, que supre e satisfaz todas as nossas necessidades, né? E muitos assim contentamentos podem vir através dessa presença, que é a presença do nosso bom, poderoso, maravilhoso Deus. Vamos pegar aqui um pouco, né, do texto da nossa lição e fala assim, ó, se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto de suas vidas. Outras dirão que é a saúde o item indispensável para viverem em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja a coisa mais importante para se ter paz e tranquilidade na vida. Olha, irmãos, aí eu queria refletir com vocês sobre um detalhe. Muitas vezes nós podemos estar cheios de saúde e faltar o dinheiro, né? Tá faltando o alimento. Muitas vezes a gente pode estar cheio do alimento, né? As nossas cestas, as nossas dispensas podem estar lotadas e faltar para a gente a saúde. Muitas vezes a gente pode passar por tribulações também e a gente achar que está faltando um pouco de dinheiro, embora estejamos felizes, tenhamos uma família grande, uma família assim, bem harmoniosa, onde todos se dão muito bem, se tratam com amor, com respeito, muitas vezes pode faltar o dinheiro, né? E são sensações de falta. É como se a gente tivesse a todo tempo emoções insaciáveis. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso e dizer que isso não é verdade, né? Muitas vezes o que a gente precisa é de direcionamento em nossas vidas para a gente entender realmente quais são as nossas reais necessidades, né? O que pode realmente estar faltando em nossas vidas. E aqui a gente pode ver aqui no texto, né, que nós acabamos de ler, que existe uma promessa do próprio Deus aqui em relação a isso, né? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Deus está falando aqui de contentamento, né? De algo que brota de dentro da gente, como se fosse um sentimento, né, de gratidão por tudo que nós já temos. Porque se nós depositarmos nossa fé, nossas expectativas no Senhor, Ele como promessa diz para a gente que nunca os deixará, nem nunca nos abandonará. Então, assim, se a gente crê nessa promessa, é mais do que suficiente para a gente entender que nada vai nos faltar. Que tudo que a gente tem é o necessário para que nós tenhamos uma vida abundante, né? Um exemplo aqui que a gente pode conversar
é sobre a vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo, muitas vezes, ele se sentiu atribulado, ele se sentiu angustiado, amargurado, se sentiu muitas vezes sozinho, né? Como se ele estivesse passando por tribulações que nenhuma outra força humana pudesse livrar ele, mas ele estava sozinho de companhias humanas. Mas ele tinha a certeza no coração dele que o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Salvador, o Libertador, estava com ele. E era nesse Espírito Santo, nessa presença suficiente do nosso próprio Deus, de Jesus, que ele se confortava. Esse era o alimento de Paulo, né? A fé. A fé que ele seria salvo, que ele estava fazendo aquilo que era correto, que era anunciar Jesus a toda criatura. E essa fé de Paulo trouxe revolta em muitas pessoas, né? Inimigos se levantaram contra a vida de Paulo, pensando que ele falava heresia, né? Embora Jesus tivesse vindo, tivesse feito parte da vida de Paulo também, marcado a vida de Paulo, mas Paulo era, na época, um perseguidor de Jesus. E ele passou a aceitar essa maravilhosa graça de Jesus a partir do momento em que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E ali, na visão que ele teve, né, toda a graça de Deus manifestada para Paulo, falando sobre as coisas horríveis que ele estava fazendo, né, entre estas perseguição aos judeus, perseguição a todo o povo ali de Israel, né, a todo o povo hebreu. Então, Paulo refletiu e se deu conta de que ele estava errado. E é isso que Deus está pedindo para a gente se atentar, né? Que a graça dele, o amor dele é suficiente para as nossas vidas, né? Em todas essas tribulações, irmãos, de Paulo, a gente pode ter uma só certeza, de que o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo de Jesus, estava com ele. Uma prova disso está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Se os irmãos puderem abrir, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Assim vai dizer a palavra do Senhor mais uma vez. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O contexto aqui, mais uma vez, é de promessa, irmãos. Sejam fortes e corajosos e não tenham medo por causa delas. Delas que o Senhor está falando aqui, sobre as nações que todo esse povo hebreu teria que enfrentar, né? Todas as lutas que eles teriam que travar para alcançarem aquilo que o Senhor prometeu, que foi dado como promessa, no caso aqui a terra prometida. E se a gente avançar um pouquinho mais, algumas páginas depois, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, e estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí, irmãos, a gente pode relembrar aqui mais uma vez 3 atributos de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. A onisciência diz que ele é ciente de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. A onipotência vai dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele tem poder sobre tudo e todos, sobre todas as coisas. E a onipresença reafirma justamente
de que Ele está presente em toda parte, em todo lugar. Então essa presença é abundante em nossas vidas e ao nosso redor. E também nas vidas e ao redor de todos aqueles que estão conosco. O que a gente pode entender aqui é que Deus não nos desampara, né? O poder de Deus, o mover de Deus, as promessas de Deus são para sempre. Ele sempre estará conosco. A presença dele sempre estará conosco, né? E a gente, né, teve aqui a confirmação através do livro de Deuteronômios e do livro de Josué, de que Deus reafirma essa promessa várias vezes ao longo da palavra, né? E assim a gente pode ter a certeza de que a presença de Deus sempre está conosco, né? Quantas privações de Paulo, o que a gente pode entender é que, né, ele passou por algumas privações pessoais, sim. Mas ele aprendeu a suportar essas privações, né, para que não lhe causassem grande desconforto. O que a gente entende disso, né? A gente pode entender dessa afirmação que Paulo ele teve muitas dificuldades na caminhada cristã dele. Mas a chave aqui, né, que pode direcionar todos os nossos pensamentos e as nossas emoções é que Paulo aprendeu a suportar essas suas privações, né? Paulo suportou as privações pessoais. Ele não esmoreceu, ele não abandonou a missão, o legado dele. E suportar, irmãos, tem a ver com nossa certeza de que, através da nossa fé em Jesus, nós não seremos desamparados. Através da fé, nós conseguimos suportar todas as coisas. Porque o próprio Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês o meu ajudador. Então, assim, o Espírito Santo dele, consolador, ajudador, mantenedor, inspirador, sustentador, vai nos revelar todos os dias, através da sua própria palavra, da Bíblia, que ele está conosco. Basta a gente crer, basta a gente ter fé. E a gente vai ver aqui 3 pontos principais dessa presença suficiente de Deus. O primeiro ponto, irmãos, é que a presença é suficiente. A presença de Deus é suficiente. Os recursos não são, né? E a gente viu aí no versículo, né, 5 do capítulo 13 de Hebreus, que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nessa vida não garante o futuro de ninguém, e muito menos satisfaz a nossa alma. Então, como a gente já falou aqui, nesse tempo mesmo de dificuldade, né, que a gente tem enfrentado na área da saúde, pessoas ricas têm morrido de Covid. Mas não só os ricos, os pobres também, né? Pessoas cristãs têm morrido de Covid. Grandes nomes, grandes pastores, homens e mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, que vivem meditando na palavra e buscando ao Senhor, que têm uma vida de fé cristã, têm morrido também acometidas pela doença, pelo Covid-19. E o que leva a gente a entender sobre isso? Que o problema não é a falta de Deus nessa circunstância, né? O problema é, muitas vezes, o nosso sentimento de desamparo. É o nosso sentimento de orfandade. Muitas vezes a gente tem um sentimento de que nós estamos distantes do amor de Deus. Mas é justamente o contrário que Deus quer mostrar para nós. Ele quer mostrar para a gente que Ele é o amor.
Ele nos trata com amor, ele não nos trata como, né, o velho do saco que vai passar e carregar todo mundo, né? E quando a gente era criança, a gente tinha esse medo, né? Quem aqui já ouviu falar sobre o velho do saco? Que vai passar e carregar a gente, né? E vai botar a gente dentro daquele saco grande dele e vai carregar e sabe-se lá fazer o quê? Né? Então todo mundo aqui cresceu com um pouquinho de medo do velho do saco. Olha, o velho do saco vai passar e vai pegar vocês. Mas nossos pais muitas vezes falavam isso para a gente não ir para a rua ou ir para lugares que os olhos deles não tivessem sobre nós, né? E é justamente esse olhar que Deus tem por nós. Ele tem um olhar de cuidado, um olhar que traz a presença dele até a gente, né? E aí a gente pode também entender que a presença de Deus superou, através de Jesus, todas as coisas, inclusive grandes homens do próprio Deus, como Moisés, por exemplo, né? Moisés, ele viveu e teve uma caminhada com Deus pautada nas promessas do Senhor para ele, né? E aqui a gente pode entender 3 princípios do encontro de Deus com Moisés, né? E como Moisés também pôde usufruir e ter frutos desse encontro com Deus, né? O primeiro princípio aqui, irmãos, aliás, os 3 princípios fazem parte de uma série de estudos que nós, como igreja, né, Primeira Igreja Batista em Goitacazes, estamos tendo com o tema Ser Livre, né? E Moisés, ele foi um homem livre diante de Deus, buscando, em primeiro lugar, uma expectativa em relação às obras de Deus, né? Moisés, ele teve expectativa de que Deus estava com ele. E muitas vezes essa expectativa gera em nós uma ansiedade, uma vontade pela presença de Deus. E isso deve ser trabalhado a todo tempo, de modo que a gente mantenha esse anseio, essa necessidade de buscar o Senhor. Mas o que a gente tem que entender dessa história é que Deus vem aos seus, né? Os olhos dele alcançam os seus filhos, aqueles que ele chama de filho e de filhos. Então, Deus ele vem até nós. A gente precisa só no nosso coração ter a certeza, através da fé, de que a glória dele pode ser manifestada para nós. E essa manifestação não depende de nós, é o querer dele, é o querer de Deus. E ele sonda os nossos corações. Ele vê o quanto nós estamos ansiando por essa presença dele. Então, o primeiro princípio é da expectativa. O segundo princípio, irmãos, é um princípio de participação. Agora que eu tenho uma expectativa de que Deus vai vir até mim, de que ele vai me achar, de que ele vai me procurar, eu preciso estar preparado para poder travar essa caminhada com o Senhor. Eu preciso estar pronto para aquilo que o próprio Deus confiou em mim, para todas as obras que ele confiou na gente. Nós temos que estar preparados. Se nós não estivermos preparados para essas obras, de nada adianta, irmãos, a glória e a presença de Deus. Porque se a gente não se preparar, não conhecer mais dele, não buscar a palavra, não entender os verdadeiros propósitos que ele tem para a nossa vida, nada vai adiantar a presença dele. Nada vai adiantar a busca dele, porque nós não vamos estar sensíveis para reconhecer a presença dele quando ele vier. E muitas vezes ele vem, ele bate na porta, ele nos pega, ele nos alerta, ele nos carrega no colo
e a gente não tem sensibilidade de perceber que Ele está ali tentando cuidar da gente, né? E o terceiro princípio é da intimidade. Eu posso ter uma boa expectativa, Deus pode ter vindo até mim, eu posso ter escutado, posso ter tido sensibilidade para entender isso, posso buscar Ele, me preparar para cumprir a missão que Ele está delegando para mim, mas eu esqueço de toda a expectativa que eu criei, por algum momento eu esqueço de todo o empenho que eu tive todo o processo de preparação para a vinda dele, para a presença dele, e eu deixo de ter um relacionamento a sós com ele, um relacionamento pautado no princípio da intimidade. Então a intimidade é muito importante em nossas vidas cristãs, na nossa caminhada cristã, na nossa busca pelo Senhor. A intimidade, quando a gente fala de intimidade, a gente está se referindo a um relacionamento a dois, somente. Nós, eu e o próprio Deus. Você e o próprio Deus. Pequenos grupos, né, com o próprio Deus. Apenas duplas. Na intimidade não tem lugar para uma terceira pessoa, a não ser a pessoa que já faz parte do próprio Deus, que já faz parte, né, da própria vida e do próprio viver atual ressurreto de Jesus, que é o Espírito Santo, e nós mesmos. Então, assim, buscar o Senhor a todo tempo em intimidade vai fazer toda a diferença para que a presença de Deus seja suficiente em nossas vidas, né? Aqui tem um pedaço aqui do texto que vai dizer assim, ó: todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo servo, pois tem sua utilidade. O dinheiro ele só serve para a utilidade a qual ele foi destinado, mas ele não traz plenitude para nós, filhos de Deus, servos de Jesus. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida, o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão, né? Então aqui o valor que Deus dá à vida é parâmetro suficiente para nós entendermos que só Ele basta, a graça dele basta. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Segundo ponto que nós vamos tratar. A presença é suficiente, o templo não é. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. O templo, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas, a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. A partir do momento que Deus enviou o seu próprio Filho, e ele morreu e ressuscitou por nós, agora o templo não é mais material, não é mais físico, não é mais uma construção de alvenaria. O templo agora, irmãos, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Por isso que a presença é suficiente. O templo não é. Porque nós, pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio querer, não somos suficientes para saciar
a nossa real necessidade da presença do Espírito Santo. Essa sim deve ser tomada como parâmetro de vida para nós, de vida abundante, de vida com mais qualidade, de vida segundo os propósitos reais do nosso Senhor, né? Então, uma lição que a gente pode tirar aqui, né, que embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles, né? Segundo as escritas judaicas, toda a história que conta a narrativa, né, do povo na época da libertação, por exemplo, do cativeiro de Faraó, quando o povo hebreu, né, saiu do Egito, quando Deus deu a promessa a Moisés de que ele tinha a missão de libertar esse povo do cativeiro de Faraó. Tudo isso não vai ser suficiente não seria suficiente se o povo não obedecesse, né? Se eles não entendessem que a presença de Deus estava com eles, né? E eles tinham que simplesmente serem fortes e corajosos e entenderem e obedecerem aos princípios e às instruções que Deus estava dando a eles. Mas agora, quem já deu todas as instruções, irmãos, foi o próprio Jesus, né? Então, nós somos templos do Espírito Santo. E essa graça só vai ser suficiente em nossas vidas se nós entendermos que nós dependemos única e exclusivamente dele. Não podemos contar com simplesmente com achismos. Não podemos contar com uma incerteza de que nós já somos suficientes para tomar todas as decisões e levar uma vida da melhor forma possível. Não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas, né? E a gente, crendo nisso, né? Crendo em toda a história do sacrifício de Jesus, crendo que ele pagou um preço imerecido, crendo que ele veio como um presente para nós, como um presente de libertação, de salvação, com uma promessa também de que através dele nós seremos livres de tudo aquilo que nos escraviza, que nos aprisiona nesse mundo, nós teremos vida eterna, né? A presença de Deus está conosco, ela simplesmente nos basta. Então, o templo não é suficiente, mas a presença do Espírito Santo habitando nossos corpos, através de nossa busca, da nossa expectativa e da graça de Deus sendo resplandecida e glorificada nas nossas vidas, né, se manifestando, a gente pode entender melhor sobre os propósitos que ele tem para nós, né? Quem aqui, ao ganhar um presente, rejeita? Quem aqui não cria expectativa de saber que vai ser presenteado, né? Qual de nós, irmãos, não fica, no mínimo, assim, esperançoso do que pode ser esse presente? Então, a gente pode entender essa expectativa que a gente tem em relação à presença de Deus como um presente, né? A gente não faz nada para ele se manifestar, muito pelo contrário. Nós temos atitudes, muitas vezes, ações que lá na frente, né, no futuro, podem nos trazer remorso, podem nos trazer sofrimentos, podem nos trazer tristezas, choros, discórdias, mas
Deus, ele vem sem a gente esperar. Ele é que se manifesta e não depende de nós. É de graça, irmãos. É de graça. Então, essa expectativa para receber esse presente é maravilhosa. Vamos criar cada dia que passa essa expectativa, né? E uma vez que a gente recebeu esse presente, a gente precisa saber muito bem o que fazer com essa graça, com esse favor imerecido que Deus, de maneira abundante, manifesta e nos presenteia. E nos traz assim plenitude, né? Nas emoções, nos sentimentos, na certeza de para onde vamos e de que há uma esperança ainda, embora nós sejamos pecadores, embora nós não tenhamos um discernimento correto sobre o que realmente devemos fazer. Através do Espírito Santo nós podemos ter um pouco mais dessa certeza, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, pecadores, mas não podemos viver conformados nesse pecado. Nós temos sim que buscar essa graça, esse favor imerecido do nosso Deus, nosso Senhor, através de Jesus. E receber esse presente. Vamos nos abrir a receber esse presente do Senhor, né? E acima de tudo, irmãos, a presença de Deus é suficiente. Os nossos cuidados não são. Muitas vezes a gente acha que está tendo o cuidado necessário. A gente acha que está se precavendo do mal de maneira assertiva. Mas nem sempre as nossas vontades, os nossos cuidados são suficientes para poder nos livrar completamente do mal e daquilo que não vai nos fazer bem, né? Só as nossas próprias vontades, as nossas próprias preocupações, os nossos próprios zelos não vão trazer em nós segurança, a segurança necessária que nós precisamos. Então aqui a gente está entrando no nosso último tópico, que é a presença suficiente, os nossos cuidados não são, né? E a gente vai ver o Salmo 139, dos versículos 7 até o 12, que Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares, né? E mais um ensinamento aqui a gente tem das Escrituras, como a gente já falou ali atrás, confirmando a onipresença de Deus, a presença que realmente é suficiente. Vamos ler o texto, ó. Para onde poderei escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estais. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estais. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Nada vai encobrir, irmãos, a presença do grandioso amor de Deus. Nada que a gente tente fazer, nem mesmo nos escondermos, muito menos fugir dessa presença, vai fazer com que ela não nos alcance, né? Deus, ele nos alcança em algum momento de nossas vidas, de alguma forma, ou até em vários tempos e momentos diferentes. Então o que ele espera da gente é que a gente venha realmente a viver essa presença dele. E ele não quer ser como um pai carrasco, com um cajado na mão, nos
maltratando, nos batendo, nos dando chicotada, tirando a nossa alegria de vida plena nele. Na verdade, ele vem como um pai amoroso que quer disciplinar, mas ao mesmo tempo quer que a gente viva desse amor de maneira assim grandiosa. Quer que a gente tenha um relacionamento completo com ele. Deus é ciumento, irmãos. Deus ele tem essa vontade de se relacionar conosco de maneira particular, de maneira íntima, individual, né? E é sobre isso também que a gente tem que nos atentar, né? Nós devemos nos atentar para essa lição aqui, né? Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a natureza. Presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra. Né? A gente pode ver aqui, irmãos, que nós não vivemos mais nos tempos de Moisés, nem nos tempos de Josué, né? Nós estamos no tempo de Cristo, salvo, liberto, ressurreto. E quando a pandemia chegou, por exemplo, ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Começou o princípio das dores? O mundo está acabando? Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Nós pensamos nele como um carrasco, né? E que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Não, vamos mudar esse pensamento, irmãos. Precisamos nos libertar dessa visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus baseado no amor. Esse é o relacionamento que Ele espera de nós. Um relacionamento que não foge da presença dEle, mas que se integra e está disposto a conhecer cada dia mais desse Deus todo-poderoso, suficiente em nossas vidas. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com a permissão do Senhor. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Deus é quem provê o cuidado, irmãos. É Ele quem traz todas as coisas, é Ele quem permite todas as coisas, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem sustenta os passarinhos no campo que não tem o que vestir, não tem o que comer, mas a todo tempo o alimento brota e eles podem achar esse alimento através da busca individual, da sua procura, né? E a gente pode pensar aqui também em alguns frutos dessa presença de Deus, dessa presença suficiente de Deus em nossas vidas, se assim nós permitirmos, né? É uma presença que traz segurança, onde nós devemos simplesmente crer. Por meio da fé nós teremos segurança, teremos fidelidade e amor da parte dele, seremos pessoas mais benignas, outros frutos da presença de Deus e do Espírito Santo: bondade, amor, temperança, compaixão, domínio próprio, né? E vários outros, irmãos, frutos, né, dessa presença suficiente em nossas vidas. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas é Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. Essa palavra pode ser confirmada em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Seria um pecado ignorar a presença suficiente de Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Outro ensinamento que a gente pode tirar também da presença suficiente de Deus, né? Ele dá a vida por nós. Como não dará com Ele todas as demais coisas?
Basta nós lermos o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 32 a 39. Vai confirmar tudo isso, né? Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Outro ensinamento, irmãos. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Nada fica em aberto. Nenhum sentimento de orfandade vai brotar em nossos corações se nós escolhermos viver tendo Deus como o nosso guia, o nosso direcionamento, tendo Deus como o supremo, né? A presença suprema e suficiente de nossas vidas, né? E a gente pode tirar aqui algumas reflexões para a gente encerrar nossa EBD. Como estamos lidando com os recursos que Deus traz e confia em nossas mãos? Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o templo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Pense nisso, irmãos. Pense nisso, meu irmão, minha irmã querida. Deus quer um relacionamento íntimo, pessoal, sincero, particular, individual conosco. Não pode ter nada mais nesse meio. Não pode existir pesos que nos atrapalhem dessa presença suficiente de Deus em nossas vidas. Deus os abençoe. Foi muito bom compartilhar a palavra do Senhor com vocês, nossos irmãos queridos. E vamos acreditar que se nós buscarmos, o Senhor estará conosco e nunca nos deixará. Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é quem faz todas as coisas, quem fez e quem fará. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe a todos. Graça e paz.